eu sou Carla Soraya e esse é o momento de ficar atento ao tema do Cena Pública. Nossos convidados sempre trazem informação e te explicam de maneira simples as situações que você vive no dia a dia e acha às vezes tão complicadas. Participe, se conecte conosco através das redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará, e você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV também. E pode fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. O governador Camilo Santana esteve em Brasília e em São Paulo para definir com as autoridades o plano de imunização da população cearense e planejar a aquisição de vacinas. A imunização da Covid-19 vai iniciar pelos grupos prioritários, com até 300 mil doses para profissionais da saúde. A expectativa é que tenha início já em fevereiro do próximo ano para esses grupos prioritários. O governador Camilo Santana também participou do lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, de responsabilidade do governo federal. De acordo com o governador, o estado deve receber 1,7 milhão de doses ainda no primeiro semestre de 2021 para imunizar as pessoas que estão dentro do grupo de risco. Mas quando realmente vai começar? Que tipo de vacina vamos receber? Quem vai nos responder esses questionamentos e outros tantos que estão passando pela cabeça dos nossos telespectadores é o nosso convidado de hoje, doutor Cabeto. Muito obrigada, doutor Cabeto. Bem-vindo ao Cena Pública. Muito obrigado, Soraya. É um prazer estar aqui. Doutor Cabeto, a gente começa perguntando qual será a vacina que o estado vai receber? Porque o governador e o senhor acompanhou nessa viagem, né? Foi a Brasília, foi a São Paulo. Tem a vacina da Pfizer, da Moderna, tem a vacina Coronavac. Então, são muitas as dúvidas e os questionamentos, né? Qual será a mais próxima que vai chegar ao Ceará? Bom, a vacina que está contratada pelo Ministério da Saúde é a vacina da Fiocruz, que é uma parceria com o laboratório AstraZeneca. Está em fase final, né? Está na fase 3 e era a vacina que tinha contratado. O governador esteve no lançamento do Programa Nacional de Imunização e já era uma demanda do secretário e dos governadores que outras vacinas que também tivessem em fase 3 fossem incluídas no plano. Então, assim, tem uma promessa do Ministério da Saúde de incluir a vacina da Sinovac, que também deve apresentar em breve os resultados da fase 3 e solicitar a Anvisa liberação para vacinação. A outra vacina que também foi proposta para contrato é a da Pfizer, né, que também já está liberada em outros países. O que nós recebemos de informação é de que provavelmente até meados de janeiro nós temos aí algum nível de produção da vacina da Sinovac e da Fiocruz. E dependendo do acordo com a própria Pfizer, né, do Ministério da Saúde também. O presidente assinou uma medida provisória que destina 20 bilhões para esse plano de vacinação. Quanto desse percentual pode vir para o Ceará? O que está alocado para o Ceará é um planejamento de aproximadamente 1.700.000 vacinações, ou seja, incluindo as 2 doses. O plano inicial seria até final do ano de 2021. Essa proposta é que a gente antecipe isso e que essa vacinação ocorra em tempo mais curto. Para isso, o Ceará faz interlocuções, né, junto ao Ministério, junto a outros laboratórios que estão também evoluindo na vacinação, para que a gente possa incluir no PNI e também, eventualmente, fazer aquisição para garantir uma vacina mais precoce para o cidadão cearense. Secretário, o senhor já entrou em contato com a Universidade Federal do Ceará e vocês vão fazer uma parceria, inclusive, para o armazenamento de algumas doses de vacina, inclusive se for aquela que precisar da temperatura menos 70, menos 80 graus, né? Nós tivemos com o reitor Cândido, né, e com o diretor da Faculdade de Medicina na sexta-feira, visitando lá o Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Medicina. E lá recebemos, né, a participação da universidade nesse plano de armazenamento. Nós temos lá a capacidade para armazenar até 53 milhões de doses. Isso supriria plenamente a vacinação no estado do Ceará. Isso resolve um passo importante no caso da vacina da Pfizer, que é a capacidade de armazenamento e a distribuição
para as outras regiões do Ceará. Com relação à chegada dessas vacinas, quando a gente vai ver o primeiro avião pousando e chegando com esse material aqui, já tem uma previsão? Olha, nós esperamos que, uma vez, eu hoje mesmo conversei com a Fiocruz, e o que eles estão esperando alguns insumos para iniciar a fabricação da vacina da AstraZeneca. Eles estiveram na China, verificaram o laboratório da AstraZeneca, é um laboratório altamente avançado tecnologicamente, né? Ficaram seguros com o que perceberam lá, e deve acontecer o início dessa produção agora em janeiro, né? A Fiocruz está preparada nessa parceria para fazer através da cessão dos insumos. Na Sinovac, o que a gente sabe é que início de janeiro já teriam algumas vacinas disponíveis. Então, sendo otimista, nós estamos falando aí de meados para final de janeiro, a primeira vacina chegando ao estado do Ceará. E quem tomar a primeira vacina, digamos, da Pfizer, vai continuar com a segunda dose da Pfizer. Não vai tomar a primeira de um e a segunda da outra. Tem que ter um controle disso, né? Tem, assim, isso é muito importante, que é a gestão desse processo, né? Inclusive, nós, nos últimos 40 dias, nós discutimos com várias empresas, inclusive softwares, sistemas, para gerenciamento disso, que é muito importante, né? A não estar autorizado usar a vacina, a primeira dose de um fabricante, a segunda dose de um outro. Nós vamos ter que seguir isso, né? E seguir ao longo do ano. Como é que vai ser a escolha desse grupo prioritário que faz parte da saúde? Nós estamos estratificando, de acordo com a norma, o primeiro grupo ser da saúde, as pessoas mais idosas, e aí dentro desses, evidentemente, se nós não tivermos vacina suficiente, nós vamos incluir aqueles com maior fator de risco, ou seja, aqueles que têm risco de complicação maior. Nós estamos falando da população acima de 60 anos, a população de obesos, diabéticos, portadores de doença inflamatória, cardiopatias graves e daí por diante. Então, tem a prioridade da prioridade, ou seja, idosos acima de 80 anos vão receber antes sem dos dúvida. Idosos acima Os de idosos, 70. Quanto mais idade, maior risco, né? Quanto maior o número de comorbidades, maior o risco, e especificamente alguma dessas comorbidades. O Ministério não colocou isso num plano muito claro até o momento. A ideia é de que eles tenham, sim, disposição dessas doses todas. Nós, do Ceará, evidentemente, estamos já nos preparando para a eventualidade de ter que fracionar isso, a gente incluir isso que você está falando, Soraya, de colocar os grupos de risco que vão primeiro dentro da prioridade. Então, evidentemente, estamos falando aí dos idosos, das pessoas portadoras de doença com imunossupressão ou que tenham maior risco no caso de adoecimento. Doutor, agora, a gente saiu da primeira onda? Olha, em Fortaleza, sim. O que a gente viu? A gente viu no Ceará momentos e perfis epidemiológicos completamente distintos. É bom que o cidadão saiba que isso tem a ver um pouco com as características. Então, nós temos local de alta densidade populacional, Fortaleza, né? Temos bairros com densidade populacional diferente. Então, nós tivemos aqui, primeiro na Regional 2, Meireles, Papicu, Aldeota, um surto maior, depois seguido dos outros bairros, das outras regionais, depois indo para o interior. O interior teve uma curva mais aplanada, mas mais longa. Essa, sim, pareceu a continuidade da primeira onda. Já em Fortaleza, não. Nós tivemos um pico muito grande, que começou a reduzir em agosto, e agora, já iniciando novembro, nós tivemos a ascensão do número de casos e, mais recentemente, um acréscimo menor do número de óbitos. Então, a ideia é de que nós saímos de um surto grande, de um grande pico, e passamos a ter comportamento de microsurtos. Assim, nós achamos que é melhor a interpretação. Existem áreas específicas onde isso acontece mais? Tem sim. O Estado do Ceará, ele tem procurado ter informações as mais precisas. Por isso, nós fomos assim, uma referência nacional, estamos sendo, na área de testagem. Acho que a Fiocruz apresentou recentemente um centro de testagem com capacidade para 10 mil exames dia. E isso, além dos inquéritos que nós realizamos, que mostram não só
o número de pessoas já imunizadas como a circulação viral. No último inquérito que nós realizamos, nós tínhamos bairros que inicialmente tinha 20% de sobreprevalência, ou seja, 20% dessa população já tinha imunização, e tínhamos outros bairros, por exemplo, como Meireles, que tinham somente 7%. Hoje isso está mais ou menos parecido, né? E talvez por isso, evidentemente, nós precisamos de mais estudo, nós não estejamos vendo aquele acréscimo que em outros locais, em outros países, em outras regiões, nós estamos vendo. A gente tem um aumento do surto e a contenção desse surto, muito provavelmente provocado pelas medidas, né, pela adesão da população em alguns locais, né, e principalmente pela taxa de imunização em outros. Mas nessa semana que antecede o Natal, a gente tem notícias de vaquejada com 1.500 pessoas em Icó, uma festa em Beberibe, que inclusive tinham 2 pessoas com sintomas de Covid participando da festa. Esse tipo de encontro pode resultar daqui a 14 dias num surto nesses locais? Pode. Esse é o motivo de nós estamos passando para as pessoas uma coisa que é fundamental. Eu tenho dito assim, que está todo mundo cansado, está todo mundo triste, está todo mundo estressado, o medo de que alguém da nossa família adoeça, e faz às vezes a gente ter um comportamento paradoxal, né? De querer sair, de querer negar que existe uma pandemia. No popular, chutar o balde. Isso, mas não é prudente. Então, a gente pede à população que entenda que nós estamos, dentro da forma mais responsável, tentando garantir que as pessoas se preservem. E nesse momento, por exemplo, atitudes como essa podem sim contaminar pessoas mais vulneráveis. Então, nós temos um nível de contaminação na população mais jovem maior, principalmente abaixo de 40 anos. Mas elas vão para casa e lá convive com o avô, convive com o pai. Então, nós entendemos essa angústia, sofremos com vocês, né, essas perdas tão graves no decorrer desse ano, que graças a Deus nós conseguimos, junto com a colaboração da sociedade, impedir o caos. Eu gosto de colocar isso porque é importante, porque muita gente disse, olha, adianta ou não adianta, isolamento. Eu acho que isso não está mais em discussão. Acho que as medidas foram eficientes, acho que o Ceará começa a recuperar sua economia e é muito importante que a sociedade ajude a gente nessa batalha, se solidarize e consiga enfrentar esse tempo ainda até que chegue a vacina, que já está próxima, para que nós melhoremos a qualidade de vida de todo cearense. A vacina está próxima, mas a gente demorou muito em buscá-la? Não, eu acho que não. O estado do Ceará, não. O estado do Ceará, eu acho... O país? Eu acho que o país, essas são decisões extremamente complexas. Parece fácil, né? Quando você está em pandemia, você voltar, houve sim uma certa desarticulação, né? A nível federal. Uma falta de organização, estadual, né? E eu acho que esse é o grande ensinamento, né? Quando você vive num país, é preciso sim ter uma opinião única, é preciso se organizar, é preciso ter esses planos, esse planejamento muito claro para a população acreditar, né? Acreditar na vacina, ela descredenciar fake news, acreditar que o Estado é responsável, acreditar que esses laboratórios são eficientes e que nenhum órgão internacional vai flexibilizar a aprovação de vacina, porque tem que se garantir a segurança daqueles. Eu tenho dito, nós temos assim já milhares de pessoas que fizeram parte da fase 3, testadas no Brasil, e nós não temos relato de eventos adversos graves. Isso é muito importante, né? E saber que os órgãos internacionais, CDC, europeu, a própria Anvisa, que é nosso órgão e que tem uma tradição muito grande nessa matéria, está fazendo isso com a maior responsabilidade. Uhum. Secretário, fechar os hospitais de campanha, era melhor ter deixado um pouquinho mais? O Ceará não fechou os hospitais de campanha, né? O PV o Estado foi fechado. O PV é do município de Fortaleza, mas atendia... tratava doente de menor complexidade. O Estado em si fez uma opção por colocar hospitais de campanha no Hospital de Messejana
e no Hospital Geral de Fortaleza e nos hospitais regionais. Nós entendemos que naquela hora isso seria mais ágil, já usava da estrutura do hospital. E nós tomamos a decisão de não reduzir e não fechar esses hospitais de campanha. Para quê? Para que, se nós precisássemos abrir leitos, nós o fizéssemos da maneira mais responsável. É preciso saber também que o Hospital Leonardo da Vinci, que foi assim, o centro de referência para tratamento de Covid, ele está fazendo agora cirurgias eletivas, mas ele está preparado para ampliar. E semana passada nós já tratamos disso, de deixar pronto leito para que, caso haja aumento da demanda. É importante usar bem o leito público. Por isso que essa versatilidade, essa prudência, agora é o ato mais importante. O Hospital de Crateús também vai manter leitos, né, para receber pacientes de Covid? Vai, não só o de Crateús, nós estamos falando aqui de uma infraestrutura que desde 2019 o Estado do Ceará vinha preparando, que trata da modernização da saúde. Então, graças a esse planejamento, a essa estruturação da Secretaria de Saúde, graças a uma estrutura de planejamento mais sólida, nós temos aí ampliação de 200 leitos de UTI no interior. E estão mantidos. Nós estamos falando aqui de Itapipoca, nós estamos falando de Crateús, nós estamos falando do apoio a Brejo Santo, Icó, Iguatu, Quixeramobim, Quixadá e daí por diante. Então, esses locais continuam atendendo Covid, tem uma taxa de ocupação menor, nós vamos observar o comportamento da epidemia e para que depois a gente possa usar para atendimento de doenças crônicas e doenças agudas. Eu vou fazer um parêntese aqui, secretário, porque tem pessoas que não sabem qual é o processo para você ter o aval do Ministério da Saúde para ter um leito de UTI. É todo um processo, não é só abrir o hospital e dizer, esse leito aqui é de UTI. Ele tem que seguir vários protocolos, né? Dá para explicar? E que é justamente isso que o Sena Pública gosta de levar. Isso é muito importante, quer dizer, é bom que o cidadão saiba que vocês imaginem o que é você abrir um leito de UTI. Precisa de um planejamento de quase um ano. Você não abre um leito de UTI com especialidade, com especialista, com enfermeira, da noite para o dia. Até porque você nem tem esses profissionais à disposição, você precisa preparar a equipe. Então, para que isso seja feito, primeiro, tem que obedecer regras de arquitetura hospitalar. Tem um regimento que é RDC, que você tem que adaptar o local. Segundo, você tem que ter alguma infraestrutura na própria rede hospitalar para você garantir que isso funcione. Terceiro, tem um processo de planejamento regional. Você tem que desenhar a necessidade daquela região e tudo isso ser apresentado ao Ministério da Saúde. Em geral, o Estado assume antes o custeio, ou o município. Foi um pouco do que aconteceu no Estado do Ceará. Ou seja, depois que nós apresentamos, veio a pandemia, saiu o plano de financiamento dessas UTIs e o Estado complementou. Mas nós já estávamos nesse processo de abertura e por isso que no Ceará foi possível, né, no pico da pandemia, uma expansão para mais de 700 leitos de UTI. Só lembrando ao cidadão cearense que antes da pandemia nós estávamos falando nós tínhamos 740 leitos de UTI. Só na pandemia nós expandimos mais de 700. Dobrou o número de leitos. Isso foi, junto com as medidas de organização de sistema, de redução das cirurgias eletivas para priorização das coisas mais agudas, da abertura do Leonardo da Vinci, que propiciou o Ceará ter condição de atender a população e evitar, né, uma catástrofe, né, evitar que as pessoas ficassem desassistidas, né, e que o sofrimento fosse ainda muito maior do que foi. Nós entendemos que o sofrimento não foi pequeno, né? O sofrimento foram milhares de pessoas que faleceram, que adoeceram, que estiveram nos leitos hospitalares isolados, coisa que às vezes as pessoas não falam, mas no Covid tinha uma particularidade, você não podia ser visitado. Então, em determinado momento, era necessário criar mecanismos de comunicação com a família e imagine vocês o que é esse sofrimento para isso, né? Uhum. O Hospital Leonardo da Vinci, ele agora já pertence oficialmente ao governo do Estado ou ainda está com a negociação? Nós vamos fazer o pagamento desses valores
acho que até o final de dezembro, né? Saiu o decreto de desapropriação, nós tínhamos anteriormente requisitado para que a gente usasse, também de novo, já era um planejamento, nós queríamos expandir a nossa capacidade de realização de cirurgias, e aí quando veio o Covid, a gente aproveitou e usou para tratar Covid, e agora, né, essa desapropriação passa a ser patrimônio do Estado, ou seja, tendo uma instituição privada, transformada em instituição pública para expandir a nossa capacidade de atendimento. Nós esperamos que com o Hospital Leonardo da Vinci, aliás, já estamos fazendo, mesmo em pandemia, que a gente resolva grande parte da fila. Vários pacientes que estavam há anos na fila, esperando cirurgia ortopédica, cirurgias abdominais, estão tendo a oportunidade, a gente vai mostrar em breve, de se operar no Hospital Leonardo da Vinci. A gente espera que com essa requalificação, o cidadão cearense tenha cada vez mais acesso, tenha cada vez mais capacidade de resolver seus problemas na rede pública com a melhor qualidade possível. Uhum. Secretário, com relação ao decreto, você acabou de falar essa palavra aí, eu ia deixar para o próximo bloco, mas o decreto que está valendo hoje vai até o dia 4 de janeiro. Ele pode ser prorrogado e ele pode implementar um lockdown à medida que os números comecem a assustar de novo? Olha, eu vou dizer o que eu acredito, né? Não é isso que nós estamos vendo. Acho pouco provável, né? Não acredito. Hoje nós temos uma expertise que nos permite semanalmente fazer cálculos matemáticos, prospecções. Nós temos cientistas dentro da secretaria, nós temos um grande banco de dados. E nas sextas-feiras o governador coordena pessoalmente um grupo que tem Tribunal de Justiça, Ministério Público, Estadual, Federal, Prefeitura de Fortaleza, e lá nós conhecemos todos os dados da área assistencial das UPAs, das entidades privadas, das UTIs, e isso não tem sido comportamento epidemiológico. O que tem sido é a nossa capacidade de manter essa flexibilização. E esse decreto, ele trata especificamente de um período onde o risco de maior aglomeração existe. Nós estamos falando de um período como o Carnaval. Então, para garantir a segurança do cearense, nós tomamos a decisão lá de que, olha, o que é importante? Impedir o que cientificamente tem mais risco. Nós sabemos que, como é que aparece o contágio? Em contato íntimo, com menos de 2 metros, com maior tempo de convivência. Esses contatos acontecem nas festas, nos eventos fechados, sem máscara, sem uso de álcool gel e daí por diante. Então, por isso que nós falamos aí de expandir horário de funcionamento do comércio e fechar aglomerações em ambiente fechado. Não acredito que vai haver maior restrição. Acho que o cidadão cearense vai sim colaborar, né, fazendo restrição para que a gente garanta que nós vamos continuar nessa flexibilização, como foi feito agora, né, os hotéis do Ceará sendo os mais buscados, fazer isso com responsabilidade para garantir emprego, para garantir qualidade de vida e para que a gente possa esperar a vacina. É preciso que vocês saibam, nós estamos sim preocupados com todos esses aspectos que se relacionam à pandemia. Secretário, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre quanto tempo depois da primeira vacina, né, a pessoa já vai estar imunizada. Vamos falar sobre casos de reinfecção e muito mais, né? O que se evoluiu nesse período aí de Covid-19 na área da saúde aqui no nosso estado. Não esqueça, a íntegra da entrevista você encontra no YouTube da TV Ceará. Você também pode acompanhar os bastidores no Instagram, @TV Ceará, ou fazer busca e marcar as hashtags Cena Pública. A gente volta já já para continuar a nossa conversa com o secretário de Saúde, Dr. Cabeto.